Sim. Olá, tudo bom, gente? Bom domingo a todos. Espero que todos tenham passado muito bem. Esperando, além de ter curtido esse domingo, esperando nossa live de final de tarde, de noite. Aqui eu, Dr. Clay, novamente com vocês. Espero que todos estejam aí prontos para mais esta live maravilhosa, que a gente fala de assuntos muito legais. Aqui eu, Dr. Clay, novamente com vocês. E que as pessoas, sem dúvida alguma, aproveitam muito. Eu vejo isso no consultório, eu vejo isso no trabalho clínico das pessoas que nos curtem, que nos acompanham, né? Eu acho muito gostoso tudo isso, né? Boa noite a todos vocês, a Isabel Ferreira, que já está por aqui, o Kelson, a Luciana Riboura, a Gislene, a Lucimara, a Tami Arielle, a Aline Ribeiro. Mas que maravilha, olha, coloquem de onde vocês são, o que vocês fazem, né? Vanessa Machado, que é lá de Barbosa Ferraz, a Ana Cristina, a Luciana Ribeiro, que não colocou de onde é. Tô vendo todo mundo aqui, ó. Pais que estão aqui, mães que estão aqui, a Fabiana, que é de Hortolândia, São Paulo, é mãe, né? Olha que gostoso, gente. Fernandópolis, a Mônica, que é de Fernandópolis, psicopedagoga. Fico muito feliz por estar aqui com esta grande oportunidade de estar curtindo mais esse momento com vocês. Boa noite, todo mundo chegando. Olha quanta gente chegando. O chat vai passando com tanta gente aqui que está até difícil ler de onde são, ó. A Gláucia, que é de Minas Gerais, a Alicia, do Rio de Janeiro, a Carla, de São Bernardo, né? Olha quanta gente, que gostoso. Bom, nós tínhamos postado durante o dia que hoje nós iríamos falar dos sintomas de transtorno opositivo desafiador no autismo. A associação do autismo com transtorno opositivo desafiador. É um tema muito importante, muito importante para famílias, extremamente importante para clínicos, para as pessoas que trabalham com pessoas que têm autismo, e um assunto que faz com que todos devam trabalhar em conjunto, mais ainda do que normalmente a gente tem que trabalhar quando se trata de autismo, não é mesmo? Eu que já estou no consultório há quase 20 anos trabalhando com crianças, com adolescentes e mais recentemente com adultos com autismo, a gente vê o quanto os sintomas de transtorno opositivo desafiador no autismo atrapalha e muito a condução dessas pessoas. Atrapalha lá nas intervenções dentro do set terapêutico, lá dentro do consultório, atrapalha em casa, para os pais saírem de casa, ir para o shopping, ir para um momento de lazer, recreação, atividade social qualquer, atrapalha a própria criança, que muitas vezes quer, até deseja estar ali presente, participando, mas os sintomas opositores atrapalham ela de entrar na sintonia das regras, das rotinas e dos condicionamentos sociais. E eu tenho visto muito isso, né? Autismo com comorbidades complica o autismo. Autismo com comorbidades precisa ser visto de um jeito totalmente diferente do que o autismo puro. E a presença do TOD no autismo vem confirmar ainda mais isso tudo que eu estou falando, porque é um transtorno que requer uma atitude, requer uma condução diferente. Outro ponto importante é que às vezes a gente confunde muito o que é autismo, o que é o TOD no autismo. Vocês sabem qual é a diferença? Vocês sabem qual é a diferença de autismo e TOD? Vocês querem saber? Podem pegar a caneta, podem pegar o papel, vamos diferenciar bem uma coisa da outra? Isso é muito importante, tá? O autismo é uma condição que atrapalha muito a condução dessas crianças por si só. Imagina com transtorno opositivo. Eu estou esperando a entrada aqui do Instagram. Tudo bom, gente? Pessoal que está chegando aí no Instagram agora, aproveitando esse momento legal, nós vamos falar de autismo e transtorno opositivo desafiador. Os sintomas do transtorno opositivo junto com o autismo. Como diferenciar e como conduzir.
Vamos voltar aqui então para o pessoal que está no YouTube, vocês que estão aí no Instagram, como vocês já estão habituados nos últimos tempos, né? A gente fazia essa dupla via aqui de transmissão de conteúdo. Bom, o que é importante? Primeiro ponto, o autismo é uma condição que começa muito cedo na vida da criança. Muito. Antes dos 2, antes dos 3. Sintomas opositores costumam ser sinais e sintomas mais tardios na vida da criança. Enquanto o autismo é uma condição claramente genética e que começa muito cedo, o TOD já é uma condição mais determinada pelo perfil dos pais, o perfil da família, as divergências educacionais, a forma de conduzir o filho. Enquanto o autismo não depende nada disso, porque vai ter autismo de qualquer jeito, sendo um pai bom, uma mãe boa, um pai ruim, uma mãe ruim, o TOD não. O TOD já depende muito do perfil do cuidador, do perfil dos pais ou do perfil de quem conduz essa criança. Pais permissivos, pais que são divergentes na forma de educar, a criança que não tem um lar onde não existe uma regra definida, o perfil do cuidador, aquele cuidador que dá limite e dá carinho na mesma medida, né? É o cuidador que traz coisas boas para a criança. Aquele cuidador que não dá muita atenção e quando chama atenção vai de forma ríspida, de forma extremamente seca com a criança, esse é um cuidador que vai ter problemas com a criança, vai ter problemas com o filho. Acho que é legal você então, definir o que é TOD, né? O TOD e o autismo, a principal diferença está aí. Enquanto um não depende do perfil dos pais para aparecer e existir, o outro depende muito disso, tá? Segundo ponto, o autismo afeta a linguagem, afeta o desenvolvimento motor linguístico da criança, afeta a atenção compartilhada, a atenção social, a capacidade de reciprocidade da criança. O TOD não afeta nada disso. O TOD apenas é um transtorno no qual o indivíduo tem dificuldade de se submeter a comandos de autoridades, dentro de casa, fora de casa. O TOD apenas é uma reação hostil, exagerada, exacerbada, extremamente enervada e, ao mesmo tempo, extremamente disruptiva e antissocial frente a condições que inibem a autoridade que esse jovem acha que tem junto com as suas autoridades. Então, ele se põe de forma contrária, de forma sistematicamente desafiadora, o indivíduo tem tendência à vingança, tem raivas, atitudes raivosas. Tá? Vocês estão entendendo sobre o transtorno opositivo desafiador, gente? Ó, vocês estão entendendo aí em cima? Faz um joinha. Aqui no YouTube, faça um comentário se vocês estão entendendo onde eu estou, o que eu estou explicando. E quem de vocês já teve, né, contato? Como, Luciana? Quem já teve contato com um autista com TOD? Boa pergunta. A Lu fez uma pergunta legal aqui. Alguém de vocês já conduziu ou tem um filho que tem autismo associado ao transtorno opositivo desafiador? Podem colocar aqui. Podem colocar aqui. Acho muito bom a gente ter. Ó, o pessoal está colocando, um está colocando, meu filho é opositor. Tá, mas autismo e transtorno opositivo, alguém tem? Isso dificulta muito o quadro, né? Muito, complica muito. Por quê? Porque o indivíduo com autismo, ele precisa ter e estar numa situação de intervenção. Tem que alterar os seus atrasos. E se ele for opositivo, ele vai atrapalhar a condução, tanto lá na clínica quanto em casa. Porque tudo tá? ele vai falar não. Ó, né? O pessoal falando muitos aqui, ó. Meu filho tem TOD e TDAH, outro tem TEA com TOD. Tem a Raquel Pacheco colocando aqui, ó, suspeito que meu filho tenha TOD. Né? A psicopedagoga Mônica Schmoller colocou aqui que o filho tem TOD. Olha, muita gente colocando, hein? A gente vai ter a semana do entendendo TOD, né? Eu tô achando que nós vamos ter que aprofundar isso aí. E nós, da Neurosaber, já estamos nos programando para o finalzinho desse mês, né, Lu? Isso. Nós vamos ter a semana do TOD, ó. Gratuito, né, Lu? Isso. Gratuito, online, bem típico da Neurosaber mesmo, de fazer as coisas de uma forma a difundir informações baseadas em evidências científicas. E não vai ser uma semana qualquer. Vai ser uma semana que nós não vamos só falar dos transtornos.
mas vamos dar dicas práticas de como lidar com o indivíduo TOD. Tá bom? O TOD não dá só no autismo, né? Não, o TOD é um transtorno positivo, é um transtorno disruptivo, um transtorno de conduta associado a uma conduta social inadequada que costuma dar junto com o TDAH, com o autismo, com o transtorno bipolar, tá? TOD é recente? E o TOD, aqui, alguém perguntou aqui, ó, o TOD é recente, algo dos últimos anos? Não. O TOD, ele já tem, as primeiras descrições do TOD já vieram no final dos anos 80, metade dos anos 70 para o final dos anos 80. Muitos autores no começo achavam que o TOD e o TDAH eram a mesma condição, e eles foram vendo que não, que indivíduos com transtorno positivo tinham características muito próprias. E nós vamos falar um pouquinho aqui para vocês entenderem, porque tem muita gente perguntando, e o TOD pode vir sozinho? O que é o TOD? O TOD é um transtorno no qual o indivíduo pode ser criança, adolescente, e o adulto pode ter TOD também, no qual o indivíduo tem uma atitude, uma reação extremamente hostil, irritada, com uma alteração brusca, bruta de humor, respondendo de um jeito extremamente antissocial, frente a regras, frente a imposições do meio, frente a tarefas e rotinas do cotidiano, e principalmente quando ele se depara com alguém que tem autoridade acima dele. Ele quer ter a mesma autoridade que aquela pessoa, que naturalmente tem mais autoridade do que ele, seja os seus cuidadores, seja o professor da escola, seja o diretor, o coordenador, seja o policial da rua, seja em qualquer lugar, ele tem dificuldade de adequar o seu comportamento, o seu humor, frente a uma situação onde ele é colocado, onde ele vai ter que se submeter a regras, rotinas e a uma autoridade. Essas reações são extremamente exacerbadas, ele quebra coisas, ele bate, ele agride verbalmente ou fisicamente, ele toma uma atitude extremamente violenta, ele reage de forma a querer realmente tomar atitudes para desafiar, né, falando eu não vou fazer, e se eu fizer eu vou pegar aquilo e vou jogar em você, eu vou rasgar, ou vou quebrar, ou vou bater no meu irmão mais novo, ou eu vou fazer alguma coisa para me vingar, para ver se eu consigo aquilo que eu quero, sistematicamente, tá? Esse é um indivíduo com transtorno positivo. E essa pessoa tem essa atitude de forma sistemática, ele fica tempos fazendo isso, né? Por muitos meses e até anos. Geralmente o TOD começa dentro de casa, é o primeiro lugar. E quando ele se generaliza para a escola e para outros ambientes, ele sai de uma condição leve, quando é só mais dentro de casa, e fora de casa não, para uma condição grave, severa, quando ele é generalizado. Em todos os ambientes ele acontece. E levando, lógico, a prejuízos lá na escola, ele perde oportunidades, ele passa a ser rechaçado, deixado de lado pelos seus amigos, seus pares, e ele passa a perder oportunidades na vida, porque as autoridades acabam deixando ele meio de escanteio. Esse indivíduo, ele desenvolve baixa autoestima, ele desenvolve uma certa... uma ideia de que ele é ruim, de que ele não vai se adequar, de que ele não vai conseguir nada, porque ele não consegue manter a sua paciência e o seu temperamento frente a atividades que exigem condicionamento. Quase 800 pessoas. Nossa, olha, temos quase 800 pessoas, que maravilha, né? Que maravilha, muito bom. A Luciana fez a observação aqui muito boa. A Sandra colocou, o TOD é um problema psiquiátrico? Sim, é um problema psiquiátrico. Tanto o psiquiatra infantil como o de adulto, como o neuropediatra e o neuro de adulto, têm, teoricamente, competência para conduzir esses casos de forma multidisciplinar. O tratamento depende de medicação, depende de psicoterapia comportamental, mudança de postura da família e suporte da escola em alguns aspectos, tá? O tratamento é multi, não dá para conduzir um TOD sozinho, tá?
Qual que é a questão do autismo e do TOD? Qual a peculiaridade que tem? Isso. Então, veja, no autismo, o que a gente mais deseja de uma criança que tem autismo? Que ela aprenda a ser social, que ela dê atenção às coisas que não só aquilo que lhe interessa, mas que interessa o social como um todo. A gente espera que essa criança entenda regras e rotinas e saiba, numa situação onde ela quer ficar muito hiperfocada naquilo que interessa, que ela largue o hiperfoco e vai fazer outras coisas determinadas pelo ambiente que estão em volta dela. O que naturalmente a gente vê um indivíduo com autismo fazer, né? Ele simplesmente ele se nega a fazer, né? Ou por ignorar o comando, ou por querer só ficar ali fazendo o que quer, por hiperfoco naquilo que interessa, ou porque ele não entendeu o que você quis dizer por gestos, por insinuações da fala, ou pela própria fala, o que você quer que ele faça, e aí aquele indivíduo com autismo passa a não cumprir regras e rotinas. Isso não é TOD. Isso não é transtorno opositivo desafiador no autismo. Naturalmente, o indivíduo com autismo ele vai deixar de fazer o que a autoridade quer. Quando que o autismo começa a trazer sintomas de TOD? Presta atenção agora, hein? Quem está me ouvindo aí, agora presta atenção. Quando que o autismo começa a ter, junto dele, sintomas de TOD? Quando o indivíduo com autismo, ao ser colocado numa situação, ele tem que cumprir algo definido pelo ambiente, definido pelos cuidadores, definido por autoridades, ele se bate, ele se agride, ele bate nos outros, ele joga objetos, ele quebra a televisão de casa, quebra o vaso, quebra pratos, ele toma atitudes brutas, bruscas, com quebra de objetos ou com violência e agressividade física e verbal. Aí já não é autismo sozinho. Lógico que os sintomas autísticos estão alimentando isso também, pelas dificuldades linguísticas e comunicativas que essa criança tem. Mas quando o indivíduo com autismo passa a tomar atitudes violentas frente a uma frustração, frente a um condicionamento da autoridade, aí já não é mais autismo. Aí entra o autismo junto com sintomas de transtorno opositivo desafiador, tá? Eu conheço crianças com autismo que têm TOD, que quando a mãe pega e chama atenção, sabe o que eles fazem? Eles vão lá na irmã e puxam o cabelo da irmã. Isso é uma atitude desafiadora. Já não é autismo, tá? Então, percebeu? Começou a criar problemas relacionados à agressividade excessiva, atitudes vingativas, situações onde ele percebe que cria confusão para ter o que quer, aí já é sintoma opositivo desafiador junto ao autismo. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Ficou claro aí? Coloquem coraçãozinho ou põe um joinha se vocês estão entendendo aí do Instagram. E aqui no YouTube pode fazer um comentário aqui também. Vocês não confundam isso com aquela criança que de repente não fala, aquele autista que não fala, e que de repente dá uma mordida em alguém porque ninguém entendeu, ele chora e morde. Não, isso é diferente, né? É diferente. Para chamar atenção. Né? Aí é para chamar atenção porque eu não sei falar. Então eu vou dar um jeito de morder ou empurrar para ver se entende o que eu quero. Nossa, a gente fez uma live com o Dr. Renato falando sobre a importância da comunicação, então, né? Por isso que no autismo, agora a Luciana fez o link. No autismo, junto com o TOD, o tratamento requer uma visão mais ampla. Porque, primeiro, eu tenho que ver o que está motivando essa atitude opositiva, desafiadora, vingativa. Será que é falta de entendimento ou porque sistematicamente ele não se adequa a um comando? E aí entra, como por exemplo a live passada que a gente falou sobre, junto com o Dr. Renato, né? Na semana anterior, nós falamos de comunicação suplementar alternativa. Muitos jovens que têm autismo e que têm atitudes agressivas, às vezes essa agressividade não é opositivo desafiadora. É porque ele simplesmente não sabe se comunicar e a forma com que a autoridade está lidando com isso, ele não está conseguindo entender. Então ele está querendo se fazer entender por outros caminhos, tá? Então é muito importante vocês
ficarem atentas a isso. Por isso, toda vez que a gente avalia uma criança com autismo que é agressiva, a gente tem que ter uma opinião da fono, opinião do psicólogo, da escola, ver quais são as características prévias que fizeram esse indivíduo tomar essa atitude inadequada. Analisar muito bem o contexto e quem estava envolvido e qual foi o fator, o objeto ou o contexto que desencadeou essa atitude, tá? É muito importante. Uma pergunta aqui, ó. Acho que a Suzana Acorde fez aqui a pergunta, ó. A idade para o diagnóstico do TOD. Normalmente, o TOD começa a aparecer entre 4 e 6 anos e tem o pico dos 7, 8 até início da adolescência. Esse período é o que o TOD é o pico de aparecimento do TOD. No autismo, a gente vê isso mais cedo por causa das restrições que o próprio indivíduo com autismo tem, tá? Mas o TOD, sem autismo, o TOD puro, vamos dizer, ele vai aparecer aí dos 6 aos 10 anos. É o índice de aparecimento com pico lá na adolescência, tá? TDAH pode desenvolver TOD? Muito. Olha a pergunta aqui da Monique Denucci. Né? O TDAH pode desenvolver TOD? Sim. 50% dos indivíduos com TOD tem TDAH junto. Olha, é muita coisa, né? É muita coisa. O meu filho participou sábado passado, ontem, né? Ontem, uma live junto com a Luciana, ele falando exatamente da experiência dele. É muito comum, tá? E quantos por cento de TDAH vão evoluir para TOD? Aí depende do perfil da família também, e depende, se for um TDAH do tipo combinado, que tem hiperatividade e impulsividade, a chance é de 40%. Se for um TDAH do tipo desatento puro, a ordem é aí de 10%. Quer dizer, o TDAH com hiperatividade tem mais chance de desenvolver TOD, tá? Então, esse indivíduo requer mais cuidado. E o tratamento qual que é? Além da psicoterapia comportamental... TOD e autismo. TOD e autismo. TOD e autismo, tá. Medicação é fundamental para o controle da raiva, né? A risperidona aqui é o carro-chefe do tratamento. Eu vejo que ela é bem mais eficaz do que outras medicações como estabilizadores de humor, antiepiléticos, e até superior ao aripiprazol e olanzapina, que são primo-irmãos da risperidona, mas não são tão bons quanto para transtorno positivo desafiador. Segundo, psicoterapia de manejo parental, comportamental, trabalhar os pais, trabalhar o ambiente. É necessário que vocês tenham um padrão de regras e rotinas em casa, mesmo para o indivíduo com autismo. Segundo, ver se essa criança com autismo apresenta muitas limitações de linguagem, de compreensão e de expressão, porque às vezes eles tomam atitudes opositoras porque não está entendendo muito bem o contexto, não está entendendo a linguagem e a comunicação daquele processo, tá? Um outro fator importante no tratamento do autista opositor é trabalhar com recompensa imediata, né? Os métodos do ABA são muito eficazes para isso, porque trabalha exatamente essa questão do comportamento. A partir do momento que você trabalha pequenas recompensas mediadas e bem analisadas, você ajuda esse indivíduo a sair de um processo opositivo, agressivo, e vai para um processo positivo, mais colaborativo com o ambiente social. Então, as estratégias estão mais ou menos aí. Agora, não há dúvida alguma, se eu quiser ter alguma criança ali com autismo, né, que não tenha TOD, qual é o primeiro passo? Diagnóstico precoce. Quanto mais cedo eu faço o diagnóstico, eu resolvo os déficits de desenvolvimento dessa criança, eu ajudo a diminuir os déficits de comunicação e linguagem, os déficits comportamentais, redução de estereotipias, redução de hiperfoco e, lógico, essa criança vai ficando muito mais adaptada a um meio onde ela não vai fazer o que ela quer. Ela vai ter que seguir regras, ela vai ter que se comportar no ambiente, né? O filho tem todas as características. Falando do Gustavo, que isso, tem também. Vamos ver. Cristina Ferreira, meu filho tem 4 anos, ele tem TOD, a risperidona está acabando, tem que pegar uma receita nova. O que eu faço, doutor? Pega a receita. Pega a receita. Não tem o que fazer.
né? Procura aí na tua cidade, se você está muito longe, procura um médico lá do posto, ele vai refazer a receita e ponto final. Tem que fazer a terapia familiar também. É aí que está o ponto, né? Mas a medicação é importante, ela está certa em chamar atenção aqui, tem que manter o remédio. A gente vê na prática. O TOD aparece em exames, a Tami colocou. Tami, tudo quanto é transtorno de comportamento não aparece em exame, tá? Você não precisa gastar um tostão para descobrir por exames se o seu filho tem ou não transtorno opositivo desafiador. Basta um especialista que ele vai saber conduzir dentro dos critérios diagnósticos e, às vezes, com alguma solicitação de uma avaliação psicológica aí em conjunto, para ele poder ter mais segurança para fechar o diagnóstico, tá? A Sandra perguntou, a criança não nasce com transtorno positivo? Não, tá? O transtorno positivo, ele vai se desenvolvendo. Agora, crianças pequenininhas, bebês, ou até 1 aninho, 2 anos, que são extremamente irritadas, são muito choronas, aquelas crianças que não dormem direito, elas são agitadas demais, elas são impacientes por natureza. Essas crianças têm mais risco de desenvolver transtorno positivo desafiador. Então, eu não posso dizer que é TOD com 1 aninho, lógico, é difícil. Isso pode com o tempo, ir para qualquer diagnóstico, mas é uma criança de risco. Precisa ser conduzida desde muito cedo, com muita clareza, com carinho, amor, mas com muito limite e disciplina. Tá? É genética e ambiental, né, Cleiton? Sim, o TOD é uma mistura, como o TDAH, como os outros transtornos, é uma mistura de fatores genéticos e ambientais. Então, você vai ver o pai e a mãe, um dos pais geralmente é meio TOD, né? Ou é meio nervoso, explosivo, já tem um perfil genético aí na família. 2, aquele casal que não sabe educar, que tem uma situação difícil para conduzir crianças, principalmente se for uma criança que não tem nenhum tipo de padrão educacional. Isso é criança de risco, tá? Então, eu acho muito importante todos esses temas. Vamos ver uma última pergunta aqui, né? Vamos lá. Ó, a Margarete fez uma pergunta boa aqui, ó. Como agir com essa criança diante de um surto de raiva lá num quadro opositivo? Primeira coisa, deixa a raiva passar. Não adianta discutir com o indivíduo TOD na hora da raiva. Seja ele autista, TDAH, qualquer um. Seja ele qualquer outra comorbidade que ele tenha. Deixa a raiva passar. Passou a raiva? Olha, eu entendo que você está assim, eu entendo o seu sofrimento, mas não vai ser deste jeito. Ponto final. Não volte atrás. Se você falou não, mantenha o não. Se você disse que agora não é o momento, que vamos ter que fazer diferente, nós vamos fazer diferente. Entrou em raiva, deixa a raiva passar e retome a mesma regra de antemão. Segundo, todos os cuidadores dessa criança têm que falar a mesma língua. Ninguém deve interferir para passar a mãozinha na criança. Ela ficou com raiva? Ficou, faz parte. Agora você vai fazer o que todo mundo está dizendo, com a mesma língua, o que deve ser feito. Terceiro ponto, muito importante. O ambiente da sua casa tem que ser um ambiente onde tudo tenha coerência nas regras, coerência de rotinas. Não pode ser aquela casa bagunçada, onde todo dia um faz o que quer, o que não quer. Tem dia que pode dormir tal hora, tem dia que não pode. Não. O horário é esse, todo mundo vai dormir nessa hora. Tal hora é hora de almoçar, é hora de almoçar. Aqui em casa a gente sabe que não é, o padrão aqui não é ficar até tal hora, não vai ficar até tal hora, só para dar alguns exemplos para vocês. Então a ação básica deve ser essa. Mas eu acho que se a gente quiser aprofundar isso, a semana do TOD está chegando. Eu acho que vocês não podem perder. Lá nós vamos poder abordar isso com calma, com muito mais tempo e, logicamente, quando a gente dá muitas características, coloca uma riqueza maior de detalhes sobre um assunto, sempre aparecem perguntas que vão enriquecer. Algo que não dá para a gente fazer aqui em 20 a 30 minutos. Não é mesmo, gente? Bem, gostaram da live de hoje? Pessoal aí do Instagram, vocês gostaram? Ó, coloca o coraçãozinho, dá um joia. Vocês aí que estão comigo aqui no YouTube, façam um comentário, gostaram? Quando que vai ser, Luciana? A Rosimeire está perguntando. Vai começar... Dia 29, não é isso? 29, acho que 4 de agosto. Do dia 29 de agosto, de julho a 4 de agosto. 29. Nós vamos botar o link aqui no canal do YouTube. Nós vamos colocar o link, ó, para você já se inscrever. Tem que se inscrever, né, Lu? Uhum. Ó, só nome e e-mail. Coloca o seu nome e seu e-mail, já vamos colocar já o link aí. Ó, nós temos mais de 1000 pessoas assistindo
somando aí no Instagram e você que está aí no YouTube. Então, olha que legal. Seria muito bom a gente começar essa semana com 1.000 pessoas inscritas. Vocês não acham? A gente já tem quase 25 mil. Eu tô desatualizado aqui. Ó. A Luciana disse que já tem mais de 25 mil pessoas já inscritas. Não perca, gente. A Semana do Todd está chegando. Do dia 29 de julho ao dia 4 de agosto. Tem material prático para eles utilizarem. Material prático. E eu vou falar também. Eu vou disponibilizar 2 artigos científicos bons. Já estou colocando aí, tá bom? 2 artigos científicos bons lá na Semana do Todd. Quem participar vai receber, vai levar o artigo. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado muito dessa oportunidade. Eu adorei, eu gostei. Quer dar um oi, Lu? Quer aproveitar? Ai, gente, eu tô horrorosa, tô feia. Ó, cabelo de domingo, como é que tá a situação da pessoa? Como eu falo nas minhas palestras, não existe mulher feia. Né? Sem maquiagem. Não. Olha só, olha que machista! O opositor aqui, ó. Ele tem que fazer o comentário. Gente, tudo de bom pra vocês. Gente, um abração, tá? Obrigada e a gente espera vocês aí na Semana do Todd. E o Maurício também, um abraço. O Maurício também, gente. Até. Gente, tudo de bom. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Ai, ai.